Vamos a mais um Rede Vida Serviço. Vivemos num momento curioso. As marcas querem ser mais humanas e as pessoas precisam ser mais exclusivas como marcas. Em um mundo onde a inteligência artificial já não é mais uma promessa distante, veio para ficar, está revolucionando o marketing digital, transformando como as empresas interagem com seus clientes e otimizam as suas estratégias. O que antes, gente, parecia futurista, coisa de filme americano, hoje é uma realidade acessível e poderosa, capaz de potencializar resultados. Mas como criar uma marca pessoal que se destaque em meio a tantas máquinas pensantes? Quem vai explicar pra gente é a Maitê Biscassi. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É um prazer ter alguém que entende desse assunto que eu vou contar para você. 40 a mais aqui, a cabeça pega fogo, achando que era coisa de filme americano. Vou tentar ajudar um pouquinho, Ai, então. que ótimo. Ajude a mim, ajude a quem está assistindo para a gente ficar por dentro dessa onda que é a inteligência artificial. Com certeza. Como pode ser usada e quando deve ser usada no marketing digital? É uma pergunta, querendo ou não, de respostas amplas, né? Eu poderia responder com diversas camadas. Mas eu digo assim, que hoje a inteligência artificial, ela tá muito fácil, né, ao acesso das pessoas. Qualquer pessoa que tem um celular na mão e tem a internet, ela tem acesso à inteligência artificial. São diversas ferramentas. Então, hoje, a mais conhecida delas é o ChatGPT, né, que é uma inteligência artificial, quase um assistente de bolso para você. E se você souber como dar comandos básicos para ela, ela pode te ajudar. Desde de questões rotineiras, como eu tenho poucos produtos na minha geladeira, me dê opções de receitas, né? Até escreva um relatório com base nesse tema, porque eu preciso apresentar daqui 5 minutos. Então, assim, hoje é um desafio. Você tem muita informação profunda, diversos aplicativos de forma gratuita que você consegue ter acesso. Então, eu acho que o desafio está aí. É você saber quais ferramentas e como usá-las no seu dia a dia, porque o acesso por si só já está muito simples. Então, a gente tem o acesso, mas como usá-lo? Uma vez eu conversando sobre o assunto, ali na redação, uma pessoa falou, eu entrevistei uma pessoa que falou assim, olha, trate a inteligência artificial com carinho, porque um dia ela pode te dar uma resposta e falar diretamente com você. Então, chega, olá, tudo bem? Por favor. Por favor. Tem que ser assim? Não, como se fosse uma outra pessoa? Ou pode ser uma coisa mais direta? Mais informal, né? Mais informal. Esse final de semana, inclusive, isso também foi pauta na minha roda de amigos e nós demos risadas. Porque se você pega o ChatGPT, a gente tem como hábito, né? Falar, chat, por favor, me dê tal informação, ou chat, né? E não é que isso seja obrigatório. Você pode dar os comandos sem nenhuma formalidade, né? Só que tudo que você escreve ali ou fala ali, cria um histórico. Então, ele acaba sendo condicionado a te responder da mesma forma que você fala com ele. Então, poxa, é legal. Então, você vai seguindo o seu tom de voz e ele vai te reconhecendo por esse tom de voz. Então, quando a gente olha, faz uma análise de tempo, você e ele têm um tom de voz formado e ele segue o seu. Então, percebe como isso é importante? Sim. Até pra gente não perder, talvez, essa formalidade, essa cordialidade quando você fala com alguém, quando você pede algo pra alguém. Poxa, é importante que você use o por favor, o obrigada, né? E o medo é que talvez essa geração que não tá treinada a isso, vai lá, fala de qualquer jeito e acaba tirando desse universo para o universo pessoas essa mesma informalidade. Então, é um risco. Porque é um risco que a gente está vendo aí, que as novas gerações, elas não sabem olhar olho no olho muitas vezes. Difícil. Tem aquele medo, um bloqueio, mas mandam muito bem quando se trata de qualquer coisa tecnológica. É verdade. Um show. É verdade. Mas é preciso mesclar. Como é preciso mesclar? Ensina para quem está assistindo a gente. Mas Maitê, eu não sei, eu tenho uma pequena loja, sou dono de um comércio, mas eu sei que eu tenho que ter minha presença digital. Vamos começar do comecinho ali do arroz e feijão. Perfeito. A importância de ter essa presença digital para a gente depois chegar lá até a inteligência que tanto pode ajudá-lo. Perfeito. Eu digo que você realmente precisa começar do básico.
né? Eu brinco com os meus clientes, geralmente. Antes de colocar a peça de picanha ou salmão, você precisa ter o arroz e o feijão. Então, não adianta você querer começar suas estratégias de marketing já usando ferramentas avançadas, né? Você precisa pensar no seu cliente como você. Quais são os seus hábitos de consumo? Poxa, quando eu estou procurando comprar alguma coisa, eu jogo no Instagram aquelas perguntas e eu vou olhando um ou outro perfil, vou vendo o conteúdo que aquela marca oferece e eu vou me aprofundando naquilo. Então, qualquer marca que seja, por menor que seja, ela tem que ter pelo menos as suas redes sociais bem formatadas. Isso quer dizer ter um perfil, principalmente na rede Meta, tá? Que é o Instagram e o Facebook. Ter ali a comunicação, uma comunicação visual interessante. Pô, então a sua marca, na descrição da biografia da página, o que você faz, qual é o seu objetivo, o seu endereço, os seus contatos, um link para falar direto com o seu time comercial no WhatsApp. Quando a pessoa olha o seu perfil, o seu feed, poxa, que ali entregue, pelo menos nas primeiras postagens, qual é o teu conceito, qual é o teu objetivo e o que você quer comunicar. Porque se você pensar dessa forma, qualquer um que entrar nas suas redes sociais, ele sempre vai ter a informação básica. E a partir dali, constância. Porque também não adianta você criar, ter aquela comunicação ali e não ser constante. Aí é difícil do público engajar. Mas essa constância, ela precisa ser todo dia, mais de uma publicação por dia? Ou ela vai depender de caso a caso e da pessoa, do produto que ela vende? Como que Perfeito. Tem uma regra geral? Perfeito. Ou não? Aí é legal. Aí é legal. A marca, ela precisa encontrar o tom de voz dela. E o tom de voz dela também tem a ver com o tempo disponível para isso. Não adianta a gente forçar determinado tipo de empresário ou de marca a fazer todos os dias um story. Virar a câmera para ele e gravar um story mostrando. As pessoas não têm, muitas pessoas não têm esse perfil. Então, tudo que foge do natural não dá resultado. Você precisa encontrar o tom de voz da sua marca. Então, poxa, se eu me sinto mais à vontade escrevendo, crie postagens que tenham um texto bem feito. Se eu me sinto à vontade filmando e não mostrando o meu rosto, faça filmagens onde a sua voz aparece. Se eu me sinto à vontade filmando, então que eu me filme e poste, que eu encontre o meu tom de voz e que eu mantenha essa frequência. Aí a quantidade vai depender muito da tua disponibilidade, mas é importante que pelo menos uma vez por dia alguma movimentação você faça ali dentro. Seja no feed, nos stories, nos reels, e aí entra a parte ferramental. Poxa, hoje eu não tenho esse tempo. Existem ferramentas gratuitas onde você consegue programar todo o seu conteúdo e a ferramenta sozinha vai postando ao longo do mês. Olha isso, é uma facilidade que muitas vezes quem está assistindo a gente nem sabe que tem essa facilidade. Exato. E para quem vende um produto e precisa dessa marca digital, essa presença do marketing digital, é interessante colocar o valor na legenda? Porque muitas vezes a gente procura e peça no direct, chame no link da bio e não tem. Eu confesso que eu sou uma cliente chata, que eu gosto do valor ali. Porque eu não tenho tempo, eu gosto de ver, eu gostei dessa roupa, eu já quero saber o valor da roupa. Eu não quero falar com outra pessoa, eu quero saber ali se me interessa ou não. Você respondeu que 80% das mulheres, pelo menos, acham, Somos mais consumistas. Somos imediatistas. Então, assim, isso é uma estratégia também. As marcas que escondem o valor também é uma estratégia, né? Para atrair aquela cliente, para qualificar o volume. Então, poxa, aquela que vai ter vontade de me chamar direto ali na mensagem privada e perguntar, ela está mais qualificada do que aquela que colocou somente a pergunta nos comentários. Então, isso também é uma estratégia. Mas se você for olhar a nível macro, poxa, responda nos comentários. Eu também, mesmo sendo marqueteira e trabalhando com comunicação, entendo que é mais fácil. Eu não preciso esconder o meu preço, né? Se o meu preço é atrativo, se o meu preço briga no mercado, se o meu preço é interessante para o produto, entregue ele de uma vez só como valor mesmo. Não só como valor preço, mas como um valor de atendimento. Eu vou atender você de uma forma rápida, de uma forma fluida. E vou pegar um gancho nessa resposta também. Existem ferramentas gratuitas onde você consegue responder imediatamente qualquer comentário que é feito na sua postagem. Olha isso. Então, poxa, você às vezes não quer entregar o seu preço, mas você pode responder com coração, por exemplo, de forma automática. Aí a pessoa comenta, nem um minuto depois ela recebe um retorno, uma resposta. Imagino que isso cria como experiência de marca.
né? Cria uma conexão. Uma conexão. Então, também é algo que está na mesa e que precisa ser analisado. Não depender tanto de você essa resposta. Quais os benefícios que a inteligência artificial trouxe para a equipe de marketing? Inúmeros, e continua trazendo, né? O uso da inteligência artificial é quase que uma nova revolução industrial, né? Não tem como voltar para trás, é só para frente, né? Então, primeiro que ele trouxe muita fluidez para a gente de análises. Então, hoje eu consigo fazer várias estratégias e a própria ferramenta compila para mim todos os números para serem analisados. Então, coisas que antes durariam facilmente 3, 4 dias, hoje em 2 horas eu tenho a informação na mão, né? Eu dependo menos de colaboradores para trazerem essa informação para que eu analise. Então, isso é um dos pilares que eu posso pontuar aqui, né? Que trouxe como facilidade. Para o restante, acho que para a massa, não só para as pessoas que trabalham com marketing, é realmente essa agilidade em ter tudo o que você precisa na mão, né? E saber como usa. Você tem muita informação na sua mão. Você consegue analisar dados de forma rápida. Você consegue ter muitos insights em relação a um único conteúdo, né? Então, o que eu posso fazer? Tem insights, né, de forma profunda também. Você pode ter formatos de apropriar o teu tom de voz dependendo do teu objetivo. Então, poxa, eu preciso ter um tom de voz mais amigável aqui, mas eu tenho dificuldade em trabalhar esse tom de voz. A inteligência artificial pode te ajudar. Ou o contrário, né? Eu preciso ter um tom mais duro e geralmente eu sou mais amigável. A inteligência artificial pode te ajudar. Então, eu acredito que ela traz inúmeros benefícios quando bem utilizada, né? E a gente consegue produzir mais em menos tempo. Mas isso tudo é colocando um texto adequado. Um comando adequado, perfeito, perfeito. Como seria um comando adequado? Simples aqui, um bate-bola aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Que raio que é esse, que é essa inteligência artificial? Então, vamos lá. Me dê um exemplo, eu te dou um comando. Então, vamos lá. Eu tenho uma loja de pequeno porte numa cidade interior. Perfeito. As vendas caíram por causa de toda a inflação, desemprego, mas eu quero chamar meu público, eu quero mostrar que eu sou diferente, que eu tenho um diferencial, que meu produto é melhor, que a qualidade humana que é melhor, que o atendimento é melhor. Como eu posso criar um texto, uma campanha de rádio, para o jornal, para fazer essa propaganda para mim? Anota aí, gente, anota agora! Isso que você acabou de falar para mim é um comando perfeito para escrever no ChatGPT, por exemplo, usando a inteligência artificial. Essa precisão, essa descrição daquilo que você precisa é a forma correta de se falar com a inteligência artificial. Porque com base em um comando desse, ela mesmo traria para você, olha, você pode fazer mais conteúdos para suas redes sociais, você pode utilizar, por exemplo, postagens falando sobre promoções, postagens falando sobre conceitos de vestimenta, você pode fazer stories mostrando quais são os looks que você tem na sua loja. Então, você tem geralmente na sua cabeça aquilo que você quer. E aí você pensa, como eu coloco no ChatGPT? Imagina que você está numa situação como essa, que você está olhando para uma profissional e que você pergunta para ela, o meu cenário é esse, eu tenho essa dor e eu preciso desse resultado. O que eu posso fazer? E ela te responde detalhadamente aquilo que você pode fazer. Então, também é muito interessante usar isso, essa forma simples de descrever o teu objetivo. Você não precisa ser técnico, mesmo que ela seja. Maite, como o desafio para vocês como marqueteiros que usam a inteligência artificial, conseguir fazer com que os textos, as campanhas não percam a essência humana da marca, continuem com aquele registro. Nós temos grandes marcas que muitas vezes substituem até o nome do produto. Sim. Você vai falar de um refrigerante, você lembra de uma determinada marca. Você vai falar de um sabão em pó, você lembra de uma determinada marca. Construída por uma publicidade excelente antes da era da inteligência artificial. Perfeito. Uma publicidade que toca o quê? O coração e a memória. Perfeito. Como fazer isso com a inteligência artificial? Esse é um dos principais desafios, tá? Eu acredito que a inteligência artificial, ela não substitui a mão de obra humana, né? Porque nós somos seres individuais, né? E toda essa questão do talento, do gene que a gente tem nativamente, a inteligência artificial ainda não possui. Graças a Deus. Então, a gente precisa mesclar as coisas. Você pode sim ter todo um escopo, né, na sua mão, um escopo
profundo novamente de informações, mas você precisa da mão humana para manusear tudo isso e dar o teu tom de voz. Então, um exemplo prático, existem muitas marcas que colocam os chatbots, famosos robozinhos para atender, e se aquele tom de voz daquele robozinho não é bem feito, você percebe que você está falando com uma máquina e a tua experiência não é positiva. A gente não gosta. Não, né? a gente não gosta. A gente não gosta de perceber que é uma máquina. Eu gosto de falar com o ser humano. Não é? Então, tem algumas coisas que a máquina não consegue substituir o atendimento humano. É necessário ser uma junção. Você precisa de uma junção. Então, poxa, até onde eu posso colocar um robô? E a partir de qual momento eu escalo isso para um atendimento humano? Então, um exemplo. Eu quero que os meus clientes recebam uma ou outra informação de imediato. Mas a partir desse momento ele precisa de um atendimento humano. Então ofereça para ele a solução de imediato conseguir ter contato com a sua marca e falar e esclarecer pontos iniciais. Mas a partir de determinado momento ele precisa de um atendimento humano e aí você escala. Aí você está usando a inteligência artificial, você está usando a tecnologia a favor da sua marca, sem deixar de contar com as pessoas. Sem deixar de contar com o processo humanizado, que ainda é extremamente importante. Né? No meu cenário hoje, eu uso muito, né, a tecnologia. Porém, para fazer análise de todos esses dados, eu preciso de mim, eu preciso do meu time. Isso a ferramenta ainda não substituiu, né? Não anulou. Então, a gente ainda vive um período onde ambas coexistem, coabitam, né? Você acredita que corremos um risco de um dia não ter essa amizade? Coabitar no mesmo ambiente, uma precisar... Hoje a máquina precisa mais do humano do que o humano mais da máquina. Mas você disse que nossos comandos vão aperfeiçoando a máquina. Perfeito. Ela vai, pegando um pouco da nossa personalidade. Perfeito. Será que ela vai evoluir tanto que um dia ela vai falar, não preciso mais de você, pode deixar que eu faço sozinha? Eu acredito, sendo bem honesta, que existem alguns segmentos onde sim, haverá um momento em que a máquina vai conseguir fazer 100% da entrega de alguns segmentos, né? Outros, não. E aí eu trago um exemplo que tem sido muito comentado, muito recorrente, principalmente em TikTok, Reels do Instagram, a gente vê muito isso, que são os jovens que tentam fazer terapia usando a inteligência artificial. Então, eu não preciso ir no terapeuta, eu não preciso de psicóloga, eu vou fazer isso direto com a máquina. Foi muito forte essa tendência há um tempo atrás. E agora, a curva de retorno aos profissionais já tem começado a acentuar. Então, mesmo a máquina tendo tantas respostas práticas e rápidas sobre questões mentais, elas não substituem as profissionais de psicologia, de psiquiatria. Ainda é necessário esse olho no olho, esse atendimento humano, né, que nós trocamos com outro humano. Então, é uma questão de analisar o meio em que você está, né, aonde você emprega o seu esforço e qual é o nicho que você atua. Né? Existem alguns que podem, sim, ter aí um grande espaço ocupado pela tecnologia, mas outros eu acredito que não tem como substituir isso aqui. Isso aqui não tem. Isso aqui, que muitas vezes essa geração, a gente estava falando, não tem, se perdeu. E eles têm muito o saber aqui da inteligência artificial. Você acredita que vai precisar ter um retrocesso um pouquinho para eles entenderem que é preciso, importantíssimo e crucial, a leitura também para se comunicar e ter um resultado adequado? E também esse conviver humano, porque é só assim, nessa troca de experiência humana de erros e acertos, que a gente pode evoluir? Eu acho que a criação, ela está diretamente ligada a gerações, não é? Eu tenho um filho de 1 ano e eu sou uma menina que hoje eu trabalho com tecnologia, respiro tecnologia. Meu filho vive em meio à tecnologia, mas eu, na minha geração, eu prezo pela leitura, eu prezo por alguns hábitos que eu quero que o meu filho cresça adquirindo. Então, assim, depende muito de quem está educando as crianças hoje, né? Eu entendo que se você tiver um olhar onde a criação dos seus filhos depende da facilidade da tecnologia, então eu vou pôr meu filho na tela, e não estou sendo utópica, né, dizendo, não, meu filho tem 1 ano e não é isso. Mas se você ultrapassa esse limite, né, entre, o consumo de tela
por um período, né? Ou usar um ou outro brinquedo, ou usar uma outra tecnologia. Ou... Se você tem a consciência de como você molda esse ser humano, eu acredito fielmente que no futuro a gente não vai estar pior. Estaremos melhores, mas essa consciência dos jovens de 30, 35 anos, 40, aquelas pessoas que estão com os filhos em formação, ela é extremamente importante. Porque senão, sim, a gente vai criar uma geração de pessoas viciadas e que não sabem se comunicar e que não sabem se relacionar. Então, fazer isso aqui, disseminar essa informação, né, lembrar esses pais o quanto é importante trazer o filho para fora das telas, eu acho que é o principal, é uma prestação de serviço à sociedade. Eu acredito nisso também. Né? Quando você falou dos profissionais que os jovens estavam substituindo os profissionais de saúde mental pela inteligência artificial, sabemos que hoje os profissionais de saúde, os profissionais liberais, Sim. eles usam as redes sociais como uma ferramenta para captar clientes. Perfeito. E é uma ótima ferramenta. Perfeito. Você acredita que tem um limite? Que vale tudo? Que vale dancinha de TikTok? As famosas. Ou isso? Não, perde um pouco a credibilidade. Vale tudo na hora de tentar chamar a atenção e conquistar o algoritmo? Não, Vai ter? não. Eu, profissionalmente, né, sou da opinião de que não, porque tudo que é forçado transparece. As pessoas percebem. E nós, como pessoas, não gostamos de seguir aquilo que a gente vê que é forçado, né? Então, todos os profissionais que já em algum momento tiveram contato comigo, que eu pude ter essas trocas, eu sempre direcionei aquilo que a gente conversou no comecinho do nosso papo. Qual é o teu tom de voz? Como você se sente à vontade falando sobre o seu trabalho? Né? Via escrita, via voz, apenas áudio, né? Imagem. Qual é o seu tom de voz? Como você gosta de serviço e como você gosta de comunicar aquilo que você faz? Para mim, esse é o principal ponto. Quando a gente consegue mapear a forma que o profissional se comunica, fica muito mais fácil de dar o direcionamento para ele de como se comunicar nas redes sociais. Então, poxa, às vezes aquele profissional que é o profissional mais marqueteiro, que tem facilidade em fazer isso, ele vai acabar se comunicando dessa forma, mas esse não é o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é criar conexões reais. Pessoas se conectam com pessoas reais. Então, você fazer uma dancinha e não se sentir bem fazendo aquela dancinha, ela não vai, nem o algoritmo vai te entregar, porque as pessoas percebem, né? Então, acho que para mim o principal conselho é esse, né? Faça um mergulho dentro de você, identifique qual é o teu tom de voz, o que você quer comunicar, e a forma que você se sente mais à vontade comunicando, né? E aí, quando você descobre, tem um cheiro desse caminho aí, é muito mais fácil de você entender o que você precisa fazer, né? Como que você enxerga o futuro do marketing digital aliado às novas tecnologias? Mudanças, mudanças, mudanças. Eu não consigo nem enxergar muito bem o que vem pela frente, mas eu sei que vem muitas mudanças ainda. E acredito sim que muitas coisas para facilitar a nossa vida, né? Muitas coisas para facilitar, para reduzir o tempo que a gente leva para fazer muitas coisas, para trazer clareza, para trazer informação. Tem muita mudança pela frente. E o marketing digital em si, ele já saiu muito da esfera em que ele estava, que era uma coisa de redes sociais, que ficava muito ali dentro. E hoje ele já está muito mais olhando para a tecnologia e sistemas que você pode implementar dentro das suas empresas e trazer aumento de faturamento, diminuição de despesas. Então, o marketing digital, ele deixa de ser só uma visão macro da comunicação da empresa. Ele passa a falar também muito da gestão empresarial e de como, dentro da empresa, ele também pode ser utilizado em prol do faturamento. Então, tudo que você nos ensinou hoje, veja se eu estou certa. Por favor. Você é uma pessoa que acredita e acha benéfica a tecnologia aliada ao crescimento comercial e humano. Com certeza. Aliada ao comercial, ao humano e ao tech. Eu acredito sim que ela veio para somar, mas eu não dispenso a mão humana e a conexão entre humanos. Isso, por mais que a máquina cresça, a conexão entre humanos é divina, então ela se sobressai à tecnologia. Isso eu acho que nunca vai morrer. E trabalho para isso também.
A gente tá terminando? Deixa um recado. Pena. Que pena, um bate-papo super gostoso. Foi Aprendi rápido. pra caramba com você. Foi fluido pra mim. Deixa uma mensagem para quem está assistindo a gente, que às vezes tem tanto medo desse marketing digital, não das tenha. revoluções, e você explicou tão bem aqui que Obrigada. são benéficas. Obrigada, exato, né? O meu recado é que vocês consigam, acho que esse é o principal, né? Identificar, né, o teu propósito como marca, identificar a quem você está servindo com a sua marca e qual é o tom de voz que você quer utilizar. Definindo isso, é muito mais fácil de entender quais redes sociais você deve usar, quais tipos de conteúdo você deve promover e qual a frequência que você consegue alcançar. Então, primeiro é uma análise interna, é uma análise da empresa, para depois olhar para a parte de comunicação. E aí, olhando para a parte de comunicação, usa o ChatGPT, conversa com ele e ele vai te dar várias dicas, vários insights grátis, que é o melhor, que a gente gosta. Adorei, aprendi muito, vou começar a usar na minha vida. Obrigada, viu, Maitê? Imagina, eu que agradeço. Este foi o Rede Vida Serviços sobre marketing digital, o auxílio à presença da inteligência artificial. Até nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.